Olá, meus amores, olha só, eu vim aqui hoje trazer umas curiosidades para vocês sobre farinha comum para fermentação natural. E é o seguinte, eu trouxe 3 farinhas que eu achei no supermercado. Eu achei a Primor, Farina Primor, que é uma farinha bem em conta. A Margarida, que também é uma farinha bem em conta. E a Rosa Branca, que eu acho que muita gente já trabalhou com ela. É uma farinha excelente. Porém, olha só o que eu descobri. Que a Margarida tem uma flexibilidade melhor. Olha o resultado. Eu assei. Isso aqui também quero mostrar para vocês, mas calma, calma. Olha só, esse aqui é da farinha Primor. Olha só o resultado. Eu gostei do resultado, é um pão fofinho. Eu espero que vocês estejam vendo bem. Olha, é um pão bem fofinho. Mas, porém, eu sinto uma umidade. Porém, ele fez casquinha, ele fez salto de forno, ele tá fazendo barulhinho de pão crocante. Ele tá crocante por fora, que é o importante desse pão rústico. E por dentro ele tá macio. O resultado é excelente também. Essa é a Primor. Aí eu vou já direto para Margarida, que aqui no teste foi a minha preferida. Olha que lindo. Olha esse pão por dentro. Macio, fofinho, barulhinho, crocante por fora e por dentro macio, que é o que a gente precisa no pão rústico. Salto de forno, tá bom? Essa é a Margarida, que eu amei. E aí eu venho para Rosa Branca. Eu fiz menorzinho porque eu já usei essa farinha, eu sei que ela é boa. Mas olha só, também, ó, ela não abriu tanto velcro, tá vendo? Ela segurou um pouco, não abriu. Ela segurou a hidratação. Confesso que eu acredito que ela até aguentaria um pouco mais. Mas enfim, eu usei a mesma hidratação. Aqui eu usei 65% de hidratação. Quando a gente fala de pão de fermentação natural, primeiro ponto, hidratação. Para saber se a farinha consegue aguentar, é teste. Não vai fazer o pão direto. O que tem muita gente que está reclamando, que está errando nos pães. Por isso que eu resolvi trazer esse vídeo. Porque a pessoa compra a farinha e faz o pão. Quando a gente ensina a receita aqui, pelo menos eu, né, falando de mim, eu tento trazer a farinha que eu uso. Quem me acompanha há um tempo já sabe quais as marcas que eu costumo usar. Não é porque eu quero, eu preciso me adaptar. Porque aqui na minha região existe uma oscilação de farinha. Toda vez que eu chego no supermercado, trocou. Então, assim, a Margarida, por exemplo, eu vi que ela estava em grande estoque lá. Já é a terceira vez que eu vejo ela lá e resolvi comprar agora. E eu gostei muito dela. Mas eu vi que já tá meio estragando, então logo eles vão recolher. Então eu já vou perder essa Margarida que eu gostei. A Primor é novidade, ela é daqui da região. Então eu sempre vou conseguir agora encontrar ela. Porém, o resultado dela é mediano, porque a farinha deixou o pão um pouquinho amarelinho. E a gente quer sempre um pão mais branquinho. Porém, isso aqui não vai interferir no sabor do pão. O que interfere mesmo é a hidratação e a qualidade da farinha. A Rosa Branca deixou uma farinha, um pão branquinho e fofinho. Então, por fora duro, casca dura, que é o que a gente quer, um pão crocante por fora e macio por dentro. Então, a farinha é importante? Nem sempre, porque vai variar muito no supermercado. Onde vocês moram, eu nem sei como é que funciona a farinha, mas aqui é assim, é dinâmico. Então, eu vou encontrar uma farinha, vou precisar fazer teste. Eu sei que nós, confeiteiros, padeiros, amamos fidelizar a farinha. Mas é só para pessoa jurídica. Pessoa física, a gente não consegue. Eu amo a Anaconda Premium, que muitas vezes ela tem no supermercado e muitas vezes eu não encontro ela. Ela tem um nível de proteína abaixo dessas 3 farinhas. Ela tem 5,1 de proteína. E mesmo ela tendo 5,1 de proteína, é uma proteína excelente. Então a gente vai olhar a proteína sim, mas não é só isso, tem que fazer teste. Porque a proteína às vezes não quer dizer nada. Então ali, 5,1 de proteína na Anaconda Premium, que é excelente. E essa daqui, que eu gostei bastante, deixa eu olhar aqui, que ela tem 6,5 de proteína. 6,5. Ela me deu esse resultado muito bom. Porque a farinha boa é acima de 6% de proteína para 50 gramas de farinha, tá? Porém, às vezes a proteína não é boa. Então, assim,
Se você não fizer teste, é lógico que você vai ficar feliz, né? Você vai ver uma farinha de baixo custo, com 6 gramas de proteína para 50 gramas, na verdade, 50 gramas de farinha para 6,5 de proteína, você vai ficar muito feliz. Porém, ela pode não ser excelente. Então, eu encontrei a Marguerita, que tem 6,1 de proteína, e aí ela me deu um resultado excelente. Excelente. Compatível com a Anaconda Premium, que é a que eu sempre uso, geralmente. A rosa branca, ela é boa, ela tem a rede de glúten dela bem resistente, então é excelente para fazer pães rústicos. Eu já tinha usado antes, eu trouxe ela porque ela tá na categoria farinha comum, então por isso que eu trouxe ela. Ela tem na linha Premium, que é excelente. Aqui nunca veio a Premium, eu não conheço. Porém, eu conheço a rosa branca, que eu alimento meu fermento com ela. Então, por isso que eu sei. O fermento, eu já trouxe para vocês a dica do fermento, eu faço ele. Já ensinei a fazer, no perfil tem, então vocês olhem aí. Eu uso 20% para 400 gramas de farinha. Então, quer dizer que tem 100 gramas de fermento para 400 gramas de farinha. Então, você tem que trabalhar uma porcentagem legal para o seu pão dar certo. Não adianta fazer do além, socar fermento, não vai dar certo, tá? E aí, hoje eu fiz o croissant de novo, já tinha feito. E olha que legal que ficou. Cada dia que eu faço, ele vai ficando melhor. Então, eu tô trocando de manteiga para ver qual manteiga comum, né? Que fica excelente o resultado. E na hora que eu achar que ele tá 1000% com a manteiga, e aí eu vou falar para vocês que essa manteiga que eu tô usando é excelente. Mas por enquanto eu estou trabalhando e ele já ficou legal, olha que lindo. Com fermento natural. Fermento natural é tempo. Não adianta vocês pegar o pão e querer fazer em 1 hora. Se quer fazer em 1 hora, usa o biológico. O fermento biológico é excelente para fazer rápido. Então, 1 hora, 1 hora e meia, você vai ter um pão. Agora, o fermento natural é muitas horas. Então, eu comecei a fazer esses pães no dia anterior para eu assar no dia seguinte. Então, eu deixo eles na geladeira mais de 12 a 15 horas, até mais um pouquinho. Porque aqui onde eu tô é muito quente, a gente está chegando aí os 50 graus. Então, imagina esses pães com fermento natural conseguir aguentar uma temperatura tão alta. A temperatura ideal do fermento é 26 graus. Então, imagina, de 26 graus ele pular para 50 graus não vai dar certo. Então, algumas coisinhas você precisa aprender a trabalhar com fermento e ir identificando calor, frio, e como eles se comportam no frio, como eles se comportam no calor. Dentro da geladeira ele cresce muito bem também. Então, vocês vão ver que quando está mais frio, o fermento fica ativo o tempo todo. O fermento está aqui, ele fica dormindo, gente. Você alimenta ele, ele fica dormindo. Por que a gente deixa ele em temperatura ambiente? Porque ele não gosta do calor. Então, eu acabo de alimentar ele, eu vou deixar ele em temperatura ambiente. Por quê? Porque ele vai acordar. Quando ele acordar, eu coloco ele na geladeira, ele vai ficar ativo. Porque eu acordei ele. E aí depois, no outro, por exemplo, eu alimento hoje, deixo ele ativo, coloco na geladeira, ele fica até o final do dia ativo. No outro dia, eu vou perceber que ele deu uma baixadinha, começou a dormir. Dormiu. Vai dormir, 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 até ele ficar em forma cremosa, líquida. Quando ele está ativo, ele fica cheio de oxigênio aqui dentro. Aqui não dá para vocês verem bem. Mas aqui está cheio de buraquinho, que é o oxigênio, o gás carbônico que ele está trabalhando. As bactérias, né, as leveduras estão trabalhando. E quando ele dorme, ele fica de forma líquida, ele forma até uma aguinha por cima, que a gente tem que jogar fora, descartar a metade, alimentar. Por que a gente tem que alimentar o fermento? Porque existem várias bactérias ali dentro. E elas se multiplicam e começam a morrer. Então tem umas vivas e umas mortas. Então o que eu tenho que fazer? Jogar a metade fora para se renovar. Para renovar. Porque se eu fico com uma grande quantidade de fermento e eu não utilizo, porque de repente eu estou com a casa cheia de fermento. O que vai acontecer? Eles vão começar a morrer e vai ficar muito fraco o meu fermento. Porque existe uma grande população de bactérias e uma pouca quantidade de comida. Então imagina, é a mesma coisa dos seres humanos, né? Existe um lugar que tem pouca comida, racionamento de comida e muita gente. Então, se vocês começam a passar fome e morrer, é a mesma coisa de fermento. A diferença é que você vai tentar dar o alimento certo, na quantidade certa, mas não vai mais funcionar, porque é muito grande a quantidade de bichinhos para a quantidade de trigo. E, ou seja, não dá certo você guardar essa quantidade de fermento. Então, resumindo,
Para fazer um pão rústico de qualidade, o que eu preciso? Ter uma boa farinha. Ah, como que eu consigo uma boa farinha? Fazendo testes. Ponto crucial, proteína. Vou lá olhar a proteína. O mínimo de proteína que a gente julga é 6. Porém, aqui eu tenho proteína de 5,1, que é a Anaconda Premium, que é excelente, é maravilhosa. Ela faz pães incríveis. Então, o número da proteína, às vezes, não é o que realmente a gente precisa saber. Viu que tem um excelente rede de proteína? Vai lá e faz o teste. Por quê? Porque não tem como a gente julgar pela proteína. A proteína é um número, mas não é a certeza absoluta para nós. Então, para nós, pessoas simples, físicas, humildes, não entendemos sobre moinho. A gente tem que saber se ele foi no moinho de pedra, né, que é o melhor, se ele foi moído no moinho de pedra, que dá excelência para essa proteína. Então, são várias coisas que a gente precisa saber para saber se a proteína é boa ou não é boa. Mas uma coisa eu digo para vocês: viu que a proteína está acima de 5,5? Compre e faz o teste. E aí eu garanto para vocês que vocês vão fazer pães incríveis. Então, por hoje, era só esse o nosso bate-papo, falar sobre nossos pãezinhos de fermentação natural. Ficaram lindos, eu amo fazer esses pães. Olha a nossa croissant, é incrível também. E eu espero que eu tenha ajudado vocês nas dúvidas que geram vários comentários. E até o próximo vídeo. Espero que eu tenha ajudado. E espero que vocês me deem um like, porque é muito importante para mim. Ó, curtam, comentem, compartilhem. Para aquela pessoa que não sabe fazer e quer aprender, fazer esse pãozinho incrível. E espero vocês no próximo vídeo.